Para tanto, recebo a comentarista econômica, minha querida amiga, nossa colega aqui na casa, Denise Campos de Toledo. Boa noite, Xará. Como é que você está? Como é que vai? Está muito magrinha. Não fala assim. Denise, você vai sumir. Não Já vou. te falei isso. Não vou sumir, não. Vai sumir. Não vou sumir, não. Murcha menos, tá? Denise, ontem o ex-presidente Lula foi nomeado ministro da Casa Civil, mas a sua posse foi suspensa depois das escutas telefônicas, que todo mundo já cansou de ouvir, né, que tiveram repercussão mundial, inclusive. De você eu queria saber qual é o impacto político, evidentemente econômico, né, que dessas ações como um todo, vai. Olha, Rony, acabou sendo uma coisa muito diferente, eu acho que até o próprio presidente imaginava, ex-presidente Lula, não é? Porque, no fundo dessa estratégia dele se salvar, né, de escapar da justiça e ter o foro privilegiado, eu acho que ele tinha uma certa expectativa de poder fazer alguma coisa, especialmente na área econômica, produzir algum resultado que desse sustentabilidade num prazo maior. Porque ele já tinha avisado que ele queria ser candidato em 2018. Então eu não imagino que fosse só uma estratégia. Claro que as gravações deixaram claro, evidente, que o principal objetivo era esse mesmo, né? Tanto naquela conversa com a presidente Dilma, que foi uma coisa horrível. Mas eu acho que ele tinha uma certa esperança de poder fazer alguma coisa, não que fosse salvar o país, não é? Eles até colocaram no site do Partido dos Trabalhadores que ele seria o ministro da esperança, e logo depois veio a divulgação das gravações. Mas eu acho que ele imaginava alguma coisa meio parecida com o que ele fez lá atrás. Só que quando ele foi presidente, a situação econômica do país era muito diferente. Havia margem para se trabalhar. Não, pegou um país hoje, pronto. Exatamente. Hoje a crise é muito profunda. Então exigiria um trabalho imenso que eu duvido que ele tivesse também capacidade de levar adiante. Mas demanda anos, né, para acertar. Mas houve até um momento de uma certa trégua do mercado, ontem, com a escolha dele. Você teve uma acomodação, aguardando para ver o que poderia acontecer. Se cogitou, por exemplo, que o Henrique Meirelles poderia voltar ao Banco Central. Foi. Isso agradaria o mercado, lógico. Exatamente, porque seria um sinônimo de austeridade, como foi Joaquim Levy no início, que também não deu certo. Agora, hoje, a situação já virou completamente. Não é? Virou um caso de polícia, um caso de tentativa de se forjar uma situação para escapar mesmo de uma investigação. Ficou explícito que seria o principal objetivo, e aí o mercado comemorou demais agora a possibilidade maior de impeachment da presidente, exatamente em função disso. Nós tivemos uma disparada da Bolsa, uma queda muito forte do dólar. A Bolsa chegou a subir mais de 7% durante o dia, né? E o dólar caiu muito. E isso é comemoração do mercado, é o mercado esperando uma troca de governo. Todo país tem a sua reserva, você sabe. E essa reserva econômica, de certa forma, segura a nossa onda. Eu tenho ouvido falar que eles querem mexer nesse dinheiro para aliviar as dívidas. Fala qualquer coisa, você que é comentarista econômica, pelo amor de Deus. Olha, para a dívida até seria o mal menor, Sim. para quitar a dívida, porque de fato o governo tem dívidas a bancar. Sim. E as reservas, em parte, servem exatamente para isso. Você tem uma cobertura para dizer que você é capaz de honrar os compromissos. Agora, a ideia original, que era a ideia do Partido dos Trabalhadores, era usar as reservas para estimular investimento, voltando àquela estratégia do governo Dilma, que deu muito errado, que foi aquela gastança para você tentar estimular artificialmente os vários setores. Então você jogava dinheiro na economia e via o que acontecia depois. Aí resultou em inflação, desequilíbrio fiscal, a origem de toda essa crise que a gente está vivendo. Então eles pensaram de novo e usar, acho que o único ponto de credibilidade que a economia brasileira ainda tem é exatamente a reserva cambial elevada e os resultados um pouco melhores das contas externas, que elas vêm melhorando em função da crise. Agora, eles queriam mexer no que ainda está dando certo. Não é? Fora as outras estratégias, tinha umas ideias malucas. E a presidente, por exemplo, nem mesmo o ex-presidente Lula teriam, por exemplo, apoio do Partido dos Trabalhadores para fazer as reformas que em algum momento vão ter que acontecer, como a reforma da Previdência. Quando você pensa em ajuste fiscal de longo prazo, não dá para escapar disso. É uma coisa difícil do ponto de vista social, tem pressão política, mas não dá para escapar disso. Em algum momento nós vamos ter que encarar essa reforma. Agora, tinha uma pressão muito forte, ainda tem. A gente não vê agora hoje nenhuma chance de retomada de governabilidade. Você consegue imaginar a presidente Dilma conseguindo negociar alguma coisa com o Congresso? Absolutamente. Da forma como a coisa está? Então, acho que até daí vem essa comemoração do mercado. Acabou
não tem mais chance. Eles podem se arrastar no governo, tentando todas as estratégias possíveis para permanecer, mas sem condição de retomar a governabilidade, de ter o mínimo de ação. E não só por dificuldade de articulação, porque eles também não têm demonstrado a capacidade de formular um plano, né, Rony? A gente já falou isso aqui várias vezes. Eles vêm com medidas paliativas, querem a volta da CPMF, querem aumentar a carga tributária, vêm com artificialismo. Então, tinha que ter corrigido tudo lá atrás, né? E alertas é que não faltaram, não? Seguramente. Só você quantas vezes falou? Eu e todo mundo que entende o mínimo de como a economia funciona sabia que ia dar errado. Eles insistiram. Eu acho que a presidente Dilma ela tem um problema seríssimo, que é a incapacidade de ouvir. Não é? Ela acha que ela é capaz de fazer tudo da forma como ela imagina. Ela pode até em alguns momentos ser bem intencionada, como no caso da economia. Agora você tem limites. A economia não deixa que você faça muita brincadeira, porque o custo vem pesado depois. Então você pode ter boa intenção ampliando programas sociais, mas se você não tiver cobertura financeira para isso, você gera distorções que custam muito caro depois. Sem né? dúvida. Bom, o STF afirma que o Ministério serviu como manobra para fugir da prisão. Tudo bem. Já ela fala que ele tem poderes para ajudar a economia. Nós acabamos de falar aqui. Qual é o real poder do ex-presidente na pasta da Casa Civil? Olha, eu acho que agora nenhum. Não, mas antes, a ideia era o quê? Então, primeiro tinha essa possibilidade da economia, que havia uma grande interrogação se ele seguiria a cartilha do Partido dos Trabalhadores, essas propostas recentes, para garantir o apoio, ou se ele partiria para aquela ideia um pouco mais equilibrada que ele adotou quando esteve à frente da presidência, né? Então havia essa interrogação. Ele poderia até produzir algum resultado e a gente não pode negar que o ex-presidente Lula tem uma capacidade de negociação, de articulação, que é das melhores entre os políticos brasileiros. Né? Ele não chegou onde chegou à toa. Claro. Né? Então, ele tinha capacidade, ele estava com raiva, ele estava motivado por toda essa investigação, então se imaginava que ele ia partir com tudo mesmo para a negociação e poderia, nesse processo, inclusive de vingança, conseguir algum resultado. E agiria, já se falava em mudanças no Ministério da Fazenda, Banco Central, outros ministérios, então ele ficaria no comando de fato. Não é? A gente teria um parlamentarismo disfarçado. E agora, depois de ser escancarada toda essa situação, e uma coisa horrorosa, você estava mostrando nas gravações, é uma coisa assim, escandalosa, a relação deles. Eu deixo aqui a minha reclamação até a forma como eles tratavam as mulheres, e mulheres que fazem parte do grupo deles, mulheres que apoiam ele totalmente. Sabe, é um desprezo, é uma coisa assim tão vulgar. Mas é seita, né? Seita, não é partido. Né? Então, é assim, e desprezo por todas as instituições, desprezo pelo Supremo, pelo Congresso, pela população, pela Justiça, pela Polícia Federal, sabe, descartando tudo, olha, vamos fazer isso, aquilo. Então, como se pudesse mandar, né, no destino do país. Olha, ficou claro, inclusive, que a política internacional vê com maus olhos a permanência desse partido no poder e essa alta constante do dólar é, de fato, bem para corroborar. Mas eu acho que o Brasil tem saída, vamos ver. Eu acho que tem. É isso, vamos torcer, né? Denise Campos de Toledo, minha querida amiga, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Eu agradeço o convite. Viemos de preto os dois, não por porque nós gostamos, né? Porque nós gostamos, eu gosto de... Obrigado, um beijo, amor meu.